Olá, galerinha, tudo bem por aí? Hoje o nosso tema será sobre por que estudar ensino religioso. Eu sou professor de ensino religioso, Alexandre Martins de Oliveira, e com a disciplina Ensino Religioso para os sétimos anos. Vamos lá? Bom, alunos, vou fazer uma leitura para vocês entenderem por que estudamos ensino religioso, ok? A explicação para estudar ensino religioso pode ser justificado em três pontos: legal, histórico e cultural. Então vamos agora fazer a leitura do primeiro ponto, que é legal. Ensino religioso não é catequese. Legal? 1. No Brasil separa-se Estado e Igreja. O Estado é laico, garantindo a liberdade religiosa. Desde 1891, Marechal Deodoro da Fonseca decretou no artigo 1º: é proibido autoridades federal, assim como aos Estados federados, expedir leis estabelecendo alguma religião ou proibindo criar diferença entre habitantes no Brasil. Por esse motivo de crenças, opiniões filosóficas e religiosas, a Constituição Brasileira de 1988 reforça a liberdade religiosa e é inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos e garantia, na forma de lei, e proteção aos locais de culto e às suas litúrgias. O objetivo do estudo do ensino religioso é o desenvolvimento pleno do sujeito na sociedade, proporcionando aprendizagem do elemento básico que compõe o fenômeno religioso, analisando as diferentes manifestações do sagrado, subsidiando as formações dos questionamentos existentes e contribuindo de forma interdisciplinar para o exercício da cidadania e do convívio social, ético, pacífico, promovendo o quê? O diálogo interreligioso e o respeito às diferenças com outros e com a natureza. O ensino religioso fundamenta sua natureza, de forma para que o homem adquire seu estado de realização integral e necessita da perfeição religiosa também. Vamos ler agora o segundo ponto, que é a natureza do ensino religioso histórico. Toda sociedade possui um ethos cultural, isso é, um conjunto de costume e hábito, valores, ideia, crença, que lhe confere de um caráter particular e fundamenta toda a sua organização política, social, religiosa e etc. E é a partir da compreensão desse acto que poderemos contribuir às novas gerações no seu relacionamento da nova realidade que suas propostas individualismo descartável, a família, a sociedade, os valores e etc. O conhecimento religioso, enquanto patrimônio da humanidade, necessita estar à disposição à escola e ele é caracterizado pela busca de compreensão do sujeito, estimulando o diálogo. Cultural, alunos. O último ponto. A antropologia cultural, depois de muitos estudos, deu ao fenômeno religioso reconhecimento do seu caráter universal, dando reconhecimento da existência de cada cultura,
A religião é quase um fenômeno geográfico, pois o indivíduo nasce no Oriente Médio tem muito mais chance de ser muçulmano. Se nascesse na América, a maior chance é de que seja cristão e assim por diante. A religião nasce a partir do fenômeno de morte, afirma Frei Vicente Bray. A angústia existencial, que necessita de uma resposta ao longo da história da humanidade, conseguiu elaborar basicamente quatro respostas: a ressurreição, a reencarnação, o ancestral, o nada ateísmo. A dimensão pedagógica, o objetivo específico do ensino religioso é ajudar o aluno a se posicionar e se relacionar com as novas realidades em relação aos seus limites, quanto à linguagem simbólica, os livros sagrados, Bíblia, Alcorão, Tora, né, e etc. E a dimensão dos valores, isso vai refletir no comportamento, no sentido que orienta a ética. Muitos dizem que a sociedade está em crise, a educação está em crise, que não existe mais valores, mas a ética, culpando esta e aquela estrutura, mas é necessário questionar que as oportunidades oferecidas às crianças e jovens e desenvolver a dimensão da consciência religiosa como conhecimento religioso deve-se entender o sagrado Deus como o fenômeno das diversas religiões e culturas. O termo religião vem do latim relegeres, que significa reler. Na catequese, relegeres quer dizer recolher. Temos do povo escolhido em questões de ética e vivência e valores. Religião significa religar a pessoa a Deus. As aulas do ensino religioso asseguram o respeito à diversidade de credo e coíbe o proselitismo, ou seja, a tentativa de impor um dogma ou converter alguém. Alunos, agora nós estamos aqui com algumas atividades que vocês irão copiar no caderno e responder baseado à leitura do texto. Primeira atividade é: o que diz a Constituição de 1988 sobre a liberdade religiosa? 2. Por que se diz que a religião é quase um fenômeno geográfico? 3. Quais são as quatro respostas para a angústia existencial? Ok? Copiar e responder no caderno. Muitíssimo obrigado, alunos. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau!